Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, o único caminho, a eleita, o povo da promessa, sairá só da congregação cristã no Brasil. Chupa, críticos. Para que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, aqui o canal que mana leite e mel, azeite, vinho, trigo, lentilhas, milho, cevada, centeio, aveias, favas, uvas, figos, romãs, tâmaras, azeitonas, vinho aromático. Aqui, só aqui nessa bagaça, você tem todos os cereais para preparar todos os pães asmos, bolos asmos, coscorões asmos, untados com puro azeite. Que delícia! E aí, o puro mel, só aqui tem. Aqui tem aveia, tem manteiga de leite puro, sem água. Só aqui você tem essas coisas. Para se vestir, você tem aqui a púrpura, o carmesim, o linho fino, você tem o éfode, você tem o cinto, você tem aquele tecido azul celeste de linho. Só que você tem isso aqui. Aqui você se calça no evangelho da preparação. Só aqui, nessa bagaça. O resto por aí, você vai perder tempo. Aqui, só aqui tem o nardo, o açafrão, o cálamo, a canela, a mirra, o aloés. Vou dar meus santos pitacos. Numa palavra, o Euclides, o Ayatollah, ele pregou no Brás, culto à noite. Culto à noite, viu, o vagabundagem sacerdotal? Viu o baba-ovo do ministério? Lambibota, puxa-saco. Então o Euclides, ele, vou dar meus santos pitacos nessa pregação dele aqui. Meu amigo, a fumaça está subindo. O circo, nós vemos. A fumaça está subindo. O clamor dos pecadores CCBistas está subindo. Por quê? Porque quanto mais tem palha, quanto mais tem aqueles gravetos, mais é que tem fumaça, né? Então, meu filho, a congregação está pegando fogo. O Senhor Deus tocou fogo na congregação. E está subindo. E está aumentando a gritaiada. E o ministério está... você agora vira e mexe. Muitos lugares, os caras estão pregando São Mateus, do 1, estão indo até o 12. Todos os sermões. Cara, por que isso acontece? Vou lhe explicar por que isso acontece. Eles estão pregando todos os sermões. Eles estão começando aqui, eles nem estão pegando do 5 para trás, é do 5 para frente. E estão indo até o 12 em São Mateus. E em Lucas também. Por que isso está acontecendo? A vagabundagem sacerdotal, deixa eu lhe explicar aqui as paradas, para contextualizar a coisa aqui. A vagabundagem sacerdotal, eles criaram a congregação, eles botaram aqui no estatuto, quem somos? Eles botaram a congregação cristã no Brasil, uma comunidade religiosa inteiramente fundamentada, inteiro é o que? É todo. Quando é inteiro, se você souber o que é português, se você não fugiu da terceira série, inteiramente é inteiro, todo. Fundamentada na doutrina e fé apostólica contidas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Eles fundamentaram tudo. Eles fundamentaram isso quando o Egito estava mil maravilha, o rio Nilo estava mil maravilha, as vacas gordas, as espigas cheias, tudo florescendo, tudo fluindo, tudo prosperando. E aí eles disseram, quem somos? E fundamentaram na fé apostólica. E vieram nadando de braçada. Mil maravilha. Como disse o Senhor Jesus lá,
casando, dando-se em casamento, plantando, colhendo, vendendo, nepotismo, e eu ponho isso, eu ponho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. É mil maravilha. Vem comércio, prosperidade, vem tudo mil maravilha. Aí chegou o 3 de Eclesiastes. E aí eles se lembraram dos 5 de São Mateus em diante. E aí eles se lembraram dos sermões da montanha. E aí, claro que eles não vão tirar essa fundamentação vagabunda aqui de fé apostólica. Porque vinham os milagres apostólicos, aqueles milagres vagabundos, aqueles testemunhos fajuta. Xalamanaia selava 50 com a promessa, até em batizado de boneca, selava em 50 com a promessa. Coutinho, sabe as crianças brincando de coutinho? Antigamente as crianças da congregação brincavam de coutinho. Ali selava 10 com calamanaia, meu filho. Vira e mexe, aquilo selava 10. Nossa! Vinha um CCB estava lá com angustiado, e vinha um beija-flor, selou o CCB com xalamanaia, com surianda canta. Isso no tempo bom. Ninguém se lembrou de pregar os sermões da montanha de São Mateus. Não. Lá o Lucas, lá no princípio do livro de Lucas, ninguém. E aí fundamentaram aqui na fé apostólica. Agora, estamos aqui, ó. Escute, vou dar uns pitacos aqui no áudio e você vê o que o Ocrades prega aqui. Nunca pregaram. E eu já preguei isso aqui que ele prega. Só que eles não sabem pregar. E também, eles não fizeram, eles não praticaram o que ele vai pregar. Era para praticar nesse tempo de vaca gorda. Porque se você está no tempo da vaca gorda, é claro que você a chance de você dividir ali um filé, uma picanha, um contrafilé com outro CCBista, se não fizer no tempo da vaca gorda, meu filho, vai fazer o quê? No tempo da vaca magra? Quando tem 2 no prato e tem 5 para comer? Se você não fez isso no tempo da vaca gorda, vai fazer agora? Aqui está o problema, meu filho. É que você, que o CCBista, que vossos capeta em Cristo não fizeram o que era bom no tempo oportuno. Se eles não dividiram a vaca gorda e a espiga cheia no tempo relativamente bom, vai dividir na seca, na fome, no tempo mau. Então não adianta ficar lendo São Mateus agora não, meu filho. Não, acabou o tempo. CCBista não vai fazer isso agora. Se liga na visão aqui do cavaleiro. Sobe comigo aqui. A preciosidade dos ensinos do Senhor Jesus. Ele leu em 7 de São Mateus. Ele leu em 7. No culto online aí desses dias passados, o embramador, o Salvatore, também leu São Mateus. O outro lá, o Bianco lá, também leu em São Mateus na quarta-feira passada. São Mateus. E o Sermão da Montanha. Ele leu em 6, parece. Está todo mundo lendo isso nos cultos aí, está todo mundo lendo isso. Escute, por que será? É porque eu fui lá falar para eles? Não, meu filho, é isso aqui, ó. É o 3 de Eclesiastes. O sermão que ele vinha fazendo. Escute. E aqui é uma continuidade. Uma recomendação muito clara. Ele leu em 7. A nossa forma de vida. Continuação do Sermão da Montanha. O E juízo se nós nos temerário. moldarmos aquilo que o Senhor Jesus propõe, As coisas santas não desobstante. sentiremos em nós Perseveração o na oração. benefício A porta do estreita. Evangelho da Os Graça. falsos E profetas. outra sorte, Devemos ouvir. sentiremos em nós Aqui, em 7 de São Mateus, um dos cabeçalhos em cima está escrito assim: devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Não! Isso aqui, meu filho, isso aqui foi tão desprezado, tão jogado para trás, mas ninguém fez caso disso aqui, meu filho. Por quê? O que é que o próprio ministério botou lá no estatuto? Lá na circular? Que não é por obras que se salvam. E aqui está
cumprir as palavras de Jesus. Ou seja, devemos ouvir esse sermão e cumprir. Por que esse cara vai pregar isso agora? Não, meu filho, se não cumpriu no tempo bom, não vai cumprir agora. Porque perdeu o tempo oportuno. As dificuldades que vão acontecer em nossa jornada. Escute. Não que quem obedece a Deus não tenha dificuldades, terão muitas. Mas são dificuldades não provocadas pelo comportamento nosso. Eles chamam castigo de dificuldade. Não é dificuldade, é castigo. É castigo, meu filho. Isso faz toda a diferença em nós. Aí na congregação eles estão achando que eles estão sendo testados. Não, eles estão sendo castigados. O ministério sempre engana o povo, sabe? Eu sofri pelos meus erros. Outra coisa é sofrer pelo Evangelho. Uma coisa é sofrer pelos meus erros, outra coisa é sofrer pela justiça, pela verdade, pela pureza. O sofrimento pelos próprios erros é o preço que se paga por errar. Agora o sofrimento... Que pregação idiota. O sofrimento pelos próprios erros é o preço que se paga por errar. Errar, eles não dizem a palavra pecado, eles falam errar. Eles têm a cara de pau de dizer que Adão errou. Ele não tem coragem de dizer que Adão pecou. Porque a palavra pecado na boca deles, por que eles não citam? Porque eles também pecam. E aí, como eles não querem ser chamados de pecador, que pecou, o Eucrades lá pecou, o Salvador lá pecou, o presidencial lá pecou. Como eles não querem ser chamados de isso, eles dizem, o outro lá errou, o outro lá errou. Aí, sabe, você não erra também? Erra, pecado. Porque eles relativizam a palavra pecado. E eles não se acham pecadores. Qualquer cara que não tem coragem de usar a palavra pecado, com enfaticamente falando, como assumidamente falando, ele é, meu filho. Cai fora dele. Cai fora. É asqueroso, sabe? Gente asquerosa. Que não usa, que não adjetiva as coisas que são para adjetivar. Ele fica omitindo. Ele fica relativizando. Qualquer palavra. Erra lá. Você também não erra, não? Errar, para eles é gente que não assume, velho. Porque ele não quer ser chamado de pecador. Ele não quer que... Se ele cometer um erro, ou um pecado, ou uma falta, ou um tropeço, ou uma falha, ele não quer que você diga, olha, você cometeu esse pecado. Não, ele quer que diga que você cometeu aquele erro. Então, por isso que ele diz isso. Por isso que o ministério nunca usa a palavra pecado, usa erro. Por causa da vontade de justiça, de zelo, de amor, esse sofrimento é precioso aos olhos do Senhor. E aquele, você vê, isso é precioso. Então fica passando para a igreja que eles estão sofrendo porque é precioso, porque o CCB está sofrendo porque pratica justiça, tudo é enganando e sendo enganado. E aqui ele tem que levar essa conversa vagabunda até o final. Até o final, porque não tem outra chance. Então vai se lascar, vão se lascar mesmo. Porque eles não vão mudar. Porque eles, filho do capeta, não vai falar a verdade, só fala mentira. E aqui o ensino é esse. Não julgueis para que não sejais julgados. Sempre essa conversa. Claro que aqui eu não estou dizendo, não se coloca aqui nessa palavra o conselho amigo, sincero, fiel. É preciso compreender isso aqui. Um pai, ele quando fala com o filho, com a filha ou a mãe, você está errando aqui, você fez isso aqui. Às vezes o pai fala com os filhos coisa que ele não fala com mais ninguém, porque também ele ama como mais ninguém também. Então o amor leva a esse cuidado excessivo, é o zelo do amor. Aqui não é esse zelo que fala. Um amigo, quando vê o outro amigo errar, ele chama, meu amigo, você tomou uma decisão que não é boa. Você precisa de recuar, você precisa de voltar atrás, vai ser um prejuízo isso aqui. Esse conselho é bem-vindo, de alguém que ama, de alguém que se preocupa. Isso que é benéfico, é santo. Mas
O avisado. Por que não pregaram isso para a congregação? Por que não pregaram isso para a igreja? Não, por que não pregaram isso para a igreja? Estão aí há 100 anos, por que não pregaram isso para a igreja? Por que não vai pregar para a igreja? É sempre o que a igreja quer ouvir. Sabe? Isso é conversa. Ó, você, meu filho, faça o que você tem que fazer agora. É agora. Como disse lá no Deuteronômio, hoje te proponho o bem e o mal, a benção e a maldição, hoje. Então, agora, não põe para amanhã. Aí você tem a oportunidade de praticar o mandamento agora. Aí você deixa para amanhã, acabou, meu filho. Não vale mais. Esses caras estão aí há 100 anos. Agora por que ele vem falar isso? Por que antes era não julgueis? Então, se eu chegar para o ancião e dissesse isso lá atrás, ó irmão, posso dar um conselho para o irmão? Você tomava um coice. Porque o Ministério da Congregação prega isso, mas eles pregam seletivamente. Se você que é de banco e você tiver um conhecimento tal e chegar nele e falar isso, ele não vai ter essa humildade inteira em aceitar o conselho. Não, ele aceita um conselho de outro igual a ele. Não, ele não vai aceitar de você. Toda essa conversa aqui é mentirosa. Toda essa pregação vagabunda aqui é blá. É tagarela. Porque um ancião só aceita conselho de outro ancião. Então, quando ele disse assim, não julgueis, nem que essa conversa, não julgueis, um conselho é bom. Mas ele está falando aqui de pai para filho, de ancião para ancião, de cooperador para cooperador, porque se um cooperador chegar no ancião e dar uma julgada, o ancião vai dar um coice. E vice-versa também, o cooperador de jovens, se ele chegar no cooperador e dar uma julgada, um conselho ali, amigo e tal. O cooperador vai dar um coice no cooperador de jovem. Tudo isso aqui é seletivo, meu amigo. Isso aqui é tudo falsidade. Porque no dia a dia, na prática, é pelo crachá que você é. Por isso que essa congregação está lascada. Porque eles leem isso aqui, mas, meu filho, é por crachá, é por quem você é. Quem você é na fila do pão. Aí você pode dar uma julgada, dependendo do outro. É sempre, porque debaixo da pirâmide, se for julgar quem está em cima da pirâmide, aí você vai receber um coice. Ou outras consequências. Esse povo, eles são falsos. Eles são adúlteros. Que eles falam isso, mas no dia a dia, na prática, chega. Para começar, você nem vai ter acesso a um presidenciável. Que se você for congregar lá na central de BH, lá em Montes Claros, lá no Brás, você nem vai ter acesso a esse cabra aqui. Porque lá tem aqueles irmãos puxa-saco, e aí já vai achar que você quer bater no ancião. E aí já fica fazendo uma parede ali, puxa-saco, lambibota, né? Você nem tem acesso. Você vai ali corrigir, você não vai ter acesso à cozinha do Brás, para falar, sentar na mesa e falar com ele. Vai chamar ele no canto, ele não vai sozinho. Porque ele tem medo que você vai dar um cascudo nele. Sabe? O mal esconde-se. Esse é o problema desses caras, velho. Que eles são falsos. Isso aqui é só tagarelice, só blá, parolela. Mas o simples passa e sofre a pena. Então, o avisado vê o mal e afasta-se. E o amigo que avisa o outro amigo, não está formando esse juízo temerário aqui. Porque o amigo que avisa outro amigo. Aqui é ancião que avisa outro ancião. Porque ancião não vai ter um irmão de banco como amigo. O provérbio fala lá de amigo com amigo. Mas amigo com amigo não tá fazendo acepção ali de irmandade. É uma das expressões do Espírito de Deus. Quem sabe aconselhar, irmãos, tem uma virtude divina. E quem tem ouvidos para ouvir conselho bom se torna sábio. Quem sabe aconselhar. Aí você sabe aconselhar. Aí você está no meio. E aqui eu estou falando da congregação, mas em toda a igreja é assim. Você sabe aconselhar, mas se você for dar um conselho numa pessoa, primeiro ela quer saber quem é você. Você não tem dinheiro. Você não tem cargo na igreja.
Você tem ministério? Não. Você tem parentes importantes? Você tem dinheiro? Não. Então você não está apto para aconselhar. Porque a pessoa quer saber quem é você para aí depois ouvir você. Ela não quer saber do seu conselho. E ouvir o seu conselho, ela não quer parar para pensar no seu conselho. Por quê? Porque você não tem nome. Você não é de família tradicional. Você não tem crachá. É tanta hipocrisia desses caras, é tanta falsidade, é tanta mentira. É por isso que esse povo se lasca, meu filho. Porque eles só blá 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 no culto. É só na vida real, na vida, no dia a dia, lá na segunda-feira no serviço, lá nas mensagens, lá na vida real, nada disso acontece. Nada disso acontece. Absolutamente nada. Fala, irmãos, que os ouvidos que escutam a repreensão da sabedoria, eles farão morada em lugares excelentes. Porque isso é divino. Agora, vamos separar essa palavra. Não julgueis, para que não sejais julgados. É o juízo temerário. É quando eu olho uma pessoa, meço aquela pessoa, formo um juízo sobre ela, e o juízo meu decorre da minha própria dureza ou incapacidade de fazer avaliação do que ela está fazendo. E eu julgo, eu condeno. Isso aqui é altamente temerário. Vocês lembram daquela mulher? Ela era uma mulher perversa em termos de obra, ela tinha uma vida pecaminosa. Ela era tão pecaminosa que ela era conhecida no meio dos homens ali. Só que ela entrou na casa onde Jesus estava. E quando ele olhou para Jesus, vocês vão recordar disso no Evangelho. As palavras de Jesus, o porte dele, ela se quebrantou de tal maneira diante dele, que ela nem conversou com ele. E ela, como viu que ela era uma pecadora mesmo, e ela sabia disso, ela também não foi conversar com Jesus Cristo. Ela entrou debaixo da cadeira, deve ter passado debaixo da mesa, não sei. E ela ficou muito, muito comovida, arrependida, porque ela encontrou a luz, sendo que ela era trevas. E ela chorava compungida. E está aí lavando os pés dele, ele está bem calado. Vou passar essa parte. Se ele fosse profeta, ele já teria identificado essa mulher. Muito mais do que o profeta. Vou passar essa parte aqui. Era o Senhor. Ele não identificou aquela mulher só. Ele identificou uma coisa que nenhum ser humano tem competência para identificar: o fundo do coração, o arrependimento, o quebrantamento total. Isso, irmãos, aqui nós vemos um juízo temerário. O Senhor Jesus fez aquilo que em português chama de hipérbole, exagero, mas para exatamente chamar a atenção isso aqui. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trava que está no teu? Você está vendo um cisco? Todas essas palavras aqui, ó, não julgueis e reparas tu no... Tudo isso aqui era usado antigamente, 5 anos para trás, para expulsar você da congregação. Se você criticasse o ministério, como já falei muitas vezes aqui, não julgueis. Se você criticasse o ministério, você está julgando. Você está reparando no argueiro do teu olho, se criticasse. Se você visse um irmão fazendo uma besteira e você fosse lá dar um conselho para ele, aí, o que o ministério pregava no culto? Aí, irmão, você não é o dono não daquela alma. Deixa que Deus faz a obra. Deixa que Deus limpa. A alma não é sua não, irmão. Aqui, pela palavra, o Senhor limpa. Para que você vai dar conselho para irmão? Irmão novo de batizado. Se você fosse lá fazer uma visita e desse conselho para aquele irmão novo de batizado, para ele não fazer isso, para ele não fazer aquilo, porque agora não pode isso, não pode aquilo. Aí o cooperador soubesse, o ancião soubesse, ele trucidava você do púlpito. Era. E você foi lá para pregar o evangelho, para dizer para o irmão: irmão, você não pode fazer isso agora mais não, você não pode fazer isso agora mais, irmão, tá? Não, você falou a verdade,
Você falou dentro do evangelho, isso aqui. Tá, qual é o problema disso? Porque o ministério é ciumento do púlpito, só ele quer pregar, e ele se incomodava que você foi lá e aconselhou os irmãos, o irmão novo de batizado, a certas coisas que você não poderia fazer. Mas aí o ministério, irmão, traz ele aqui, que aqui Deus se limpa, aqui pela palavra, que só aquela porra, aquela bosta de palavra do púlpito é que limpa, é que faz as coisas. Se você for pregar para outro irmão verdades bíblicas, conhecimento bíblico, pureza bíblica, retidão bíblica, a vagabundagem sacerdotal não ficava com ciúme. Como naquela merda de púlpito é só portas abertas, era só abrição de porta, aí não ia purificar nada, eles não iam corrigir nada, eles não iam admoestar, eles não iam orientar, exortar, nada. E aí o CCBista se crescia que nem um espinheiro, sem podar, crescia torto. E aí foi o que deu. E é por isso que estão aí. Ó. Agora vem tentar pregar, sabe? Não, meu filho, agora é tarde demais. No olho do seu irmão. Não sei se você conhece bem essa passagem. Mas no olho seu tem um pedaço de pau, tamanho de uma trave. E você quer tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu te aconselho primeiro, se você tirar a trave do seu olho, você está com um problema muito mais grave do que o dele. E depois... Eu não posso tirar a trave do olho do outro se eu tiver com a trave no meu. Mas se eu não tiver, eu posso sim, ô cuzão. Eu posso sim, onde está escrito aqui que eu não posso. O Senhor Jesus falou, tira primeiro da sua, e aí sim você pode tirar do outro. E se eu tirei o meu? Eu não, sabe? Não está proibido de eu tirar do outro. Aliás, é o meu dever tirar. Porque maldito aquele que preserva a espada do sangue. Quando a Bíblia fala maldito aquele que preserva a espada do sangue, é que você podendo salvar o irmão de um perigo dele pecar, você guardar a espada e ficar preocupado porque algum vagabundo não vai gostar. Entendeu aqui a diferença? Essa é a diferença, meu filho. É que se você não tiver noção do que o Senhor Jesus quis dizer, você faz que nem o ministério faz. Nada, porra nenhuma. Porque o Senhor Jesus falou, tira a trave do teu olho, e aí sim, você está autorizado a tirar a trave do olho de quem for preciso. Eu tenho conhecimento bíblico, eu sei o que faço, eu tenho discernimento, eu sei o que estou falando, eu vou tirar a trave do olho. Ah, você não quiser? Foda-se você. Eu fiz o meu papel. Eu cumpri a minha obrigação. Se você ainda quiser, você vai ajudar a tirar o cisco dele, mas seu problema é muito mais grave do que o dele. Vocês entendem o que é essa recomendação? É que quando nós começamos a fazer juízo temerário, nós caímos em... Agora é claro que o ministério não vai tirar a trave de olho de ninguém, porque tem lá um jacarandá de 150 anos no olho dele. É claro que não vai tirar, porque a família dele é torta, o outro lá é torto, ele mesmo sabe? É pecador desgraçado, é um filho de Belial. É claro que o ministério não tem moral para tirar a trave de olho de ninguém. É por isso que ele faz isso. Para aí você não se meter a tirar a trave do olho dele. Que ele vai te acusar. Ah, você não pode tirar a trave do meu olho porque você também tem. E além do mais, você não é do ministério. Aí já te dá um coice. O ministério não tem moral para tirar a trave de olho de ninguém. Claro, eles são pecadores. Lavradores maus. Mas se você, meu filho, tem autorização... Se você é limpo de mão e puro de coração, é claro que você tem autoridade moral para tirar sim. E você vai tirar. Porque quando nós medimos, o senhor fala, bom, se você está medindo, eu também vou te medir. Mede. Você perdoar, eu te perdoo também. Mede. Agora, se você medir, eu te meço também. Tem ficha no cartório? Tá limpo de mão? Tá puro de coração? Não tem trave no teu olho? Então, qual é o problema de mim?
Ei, pega aí, meu filho, vem me medir aqui. Agora o pecador, como ele não quer ser limpo de mão, puro de coração, ele não quer tirar a trave do olho dele, ele prefere andar que nem um jumento maltês, pecando para tudo quanto é lado, então é claro que ele não vai gostar de ser medido. Porque ele não tem a preocupação de ser íntegro, de ser justo, de ser reto. Ele não tem essa preocupação. Então ele não quer fazer, ele não quer ser íntegro, ele não quer ser santo, ele não quer ser limpo de mão, ele não quer ser puro de coração. Não interessa para ele isso. Então ele não gosta de ser medido. Então ele fica dizendo, mas não cheguei. Mas não cheguei. Mas tira a trave do teu olho. Como se todo mundo fosse que nem ele, torto e pecador desgraçado. E aí ele se incomoda. Isso não quer dizer que eu não posso fazer justiça. Não exclui a minha justiça. Não exclui a verdade aqui. Aqui se trata do juízo temerário, aquele exagero de enxergar o próximo com todos os seus defeitos e não achar os nossos defeitos em nós mesmos. Não é muito confortável escutar essas coisas, não. Aí prega e com medo da igreja não está gostando. Não. Para quê? Esse é o tipo de guia que está na congregação. Você não vê o Salvatore no culto online? Não, ele fica dando um conselhinho vagabundo para a igreja e com medo da igreja, sabendo que a igreja não está gostando daquilo que está ouvindo. Porque sabe que a congregação está ali só para buscar a merda dos bens da vida terrena. Porque eles estão 100 anos assim. Então eles dão uns conselhinhos, velho, ainda ficam com medo da igreja não ficar irritada e nervosa e não querer ouvir. Porque sabe disso. Que povo sem vergonha. É por isso que é Paulo o rabo desse povo, pai. E do ministério. Eles pregam com medo da receptividade do que está sendo pregado. E olha que ele está pregando na tal da palavra de Deus. E aí, ele está com medo que o CCBista não aceita a palavra de Deus. É muito fácil nós achar erro nos outros. Defeitos. É tão fácil, irmãos. Mas aqui, é claro que é. Eu recomendo para nós. Basta estar na luz. Se você estiver na luz, é fácil mesmo. Quem está na luz vê o defeito, meu filho. Não deis aos cães as coisas santas. Quem está na luz vê os defeitos. Que isso que ele está dizendo? Cachorro. Agora quem está nas trevas não vê nada. Coisa santa. E aí? Que já o tempo da lei, ele está fazendo exatamente a chegada da graça. O que é isso? Está dizendo o seguinte: você tem que saber que tem pessoas que não gostam de Deus. É escolha delas. Deus não fez elas para não gostar. No tempo da graça, não tem a lei, não vale mais nada. Deus nunca criou um ser humano para ser mau. No tempo da graça, a lei não vale mais nada. Deus nunca criou um ser humano para pôr ele no inferno. Embora ele saiba por antecedência que ele irá. Deus criou todos para serem salvos. A palavra de Deus é bem nítida nisso aqui. Nós cremos e estamos bem firmados nessa doutrina. Deus não tem prazer na morte do ímpio e o evangelho é estendido a todos. Mas há pessoas que não aceitam, não querem o Senhor, não gostam de retidão, não gostam da palavra, não gostam do Senhor Jesus, não gostam de nós, não gostam de Deus. É a escolha dele. E tem pessoas que o Espírito está nela. Enquanto o Espírito está nela, ela rejeita tudo. O Espírito vai embora, ela fica boa. E tem pessoas que é o coração dela que não quer. Então, se eu tiver o dom de discernir, eu vou saber que tem pessoas que não adianta eu tentar levar a palavra até ela, porque ela vai recusar sempre. E tudo que eu apresentar de bom, ela vai me atacar. O cão morde com a boca. E esse cão aqui é o ser humano. Nossa, que morde com palavras. Você lembra o que Paulo falou? Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Cuidado com ele. Esse homem não tem jeito. Ele não aceita a palavra. E tem pessoas que são assim. Pode falar com eles o que quiser. Pode mostrar a palavra, a salvação, a vida eterna. Eles não querem saber disso. Olha Judas. Judas fazia milagre também, porque ele era apóstolo. Viu o milagre, viu quanta coisa, continuou lá. Não está escrito que Judas fazia um milagre.
Não está escrito que Judas fazia milagre. Isso aqui é especulação, rapaz. Não está escrito em lugar nenhum isso aqui. Judas não fazia porra nenhuma. Continua ladrão. E tanto interessou por dinheiro que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Não está escrito isso aqui que Judas fazia milagre. A mudança nossa, irmãos, a mudança nossa depende de nós. Especulação, invenção. Deus não sai mudando as pessoas aqui numa força bruta, não. É isso aqui, ó. É uma tratativa delicada e coloquial. É nós olharmos para o Senhor e verificar onde nós podemos melhorar. E Ele está pronto para nos dar todas as condições para isso. Toda vez que você errar e você se arrepender, chegar perto do Senhor, bata que a porta abre. Toda vez que você errar, você vê que eu não cito a palavra pecar, pecado. Toda vez que você errar, relativizando aqui o pecado, que pecado na congregação ninguém gosta de ouvir a palavra pecado. Ah, aquele adulterou, errou. Aquele lá fornicou, errou. Tudo erro, não tem pecado. Você vê que não usa a expressão pecado, usa errar. Por isso que esse povo, velho, é por isso que esse povo começou a se lascar. Vergonha, gritando com tristeza de ânimo, uivando pelo quebrantamento do espírito, tristeza, pranto, choro, sabe? Por isso que esse povo, que é muito falso esse povo. Você vê um cara desse pregando, sabe? Eu errei. Errou. Quando a pessoa fala eu errei, já tem erro em Deus. Errou. A pessoa quando confessa que errou, Deus confessa que está pronto para ouvir. Difícil é quando a pessoa não aceita que errou. Ela não tem. Esse é o discurso da congregação que todo CCBista quer ouvir. Que Deus perdoa os erros. Aí vai olhar o erro do cabra. Vai olhar o erro. Sabe? Entendeu? É sim. Só que o Senhor está lá marcando tudo. Aí chega o 3 de Eclesiastes e aí eles estão tudo aí gritando, uivando, com tristeza de ânimo e quebrantamento de espírito. Todo mundo erra, mas ela não erra. Mas a pessoa quando abaixa a cabeça e fala, meu Senhor, eu tropecei. Eu não queria tropeçar, mas eu tropecei. O que esse povo se denomina Agora, erro, o Senhor se denomina pecado. E todo pecado tem suas consequências. Você fala, você bateu na porta do jeito certo. Essa porta, assim, batendo assim, a porta abre. O Senhor não resiste, irmão. O Senhor não resiste uma pessoa quando ela chega perto do Senhor com o coração quebrantado. Deus não resiste. Tá. Vai. Se Deus, com todo o poder que Ele tem, Ele fosse nos cobrar toda a justiça que Ele vive nela, nós não salvaremos nunca. É que Ele vai temperando a sua justiça com a misericórdia e vai aceitando as nossas imperfeições. E você saiba isso. Você não pode converter ninguém à força. Você pode levar a palavra. A conversão é uma estrada de mão dupla. É você levar a palavra e a pessoa aceitar. Se ela não aceitar, é a semente que cai na beira do caminho. As aves do céu vão comer e não vai germinar. Mas volto a dizer, tem pessoas que não aceitam, mas é porque tem um espírito nelas. No dia que o espírito sai, elas se transformam e viram cristãos firmes no Senhor. Só o Senhor que conhece, mas a nós é dado também o dom de discernir espíritos. Por isso nós temos que ter essa visão. Tem pessoas que são antagonistas à obra, são antagônicos nossos, sempre vão ser, são cães. Aqui ele está alfinetando o crítico. Pessoas que são antagonistas na obra. Vá se fuder. Vá se lascar, porra. Vá tomar no rabo. Não gosta da obra, não gosta de nós, não gosta do ministério, não gosta da igreja, não gosta de Jesus. Fala de Jesus, mas não gosta. Eu não gosto da obra. Eu não, como é que fala? Não é da obra que eu não gosto. Eu não gosto dos filhos de Belial que tem na obra, inclusive você que está pregando aí. E vossos capeta em Cristo. Justamente por causa disso. Que são mentirosos. São lavradores maus. São lobos no púlpito. Sabe? Gente arrogante, prepotente, que se você, que não quer, que o cara que tem um presidenciável, o cara que ele não quer nem conversar com o irmão que não seja do ministério. Ele não quer nem conversar, ele nem conversa.
Gente hipócrita de tudo, 100%. Por isso que eu não gosto. Aí vem dizer que sou antagonista da obra. Seu cu, sou antagonista dos pecadores, rapaz. Nem você, não é da obra, não. Porque eu não gosto de vocês, eu não gosto de Jesus Cristo. Vai tomar no rabo, rapaz. Vai se fuder. Como assim? Quem não gosta de Jesus vive o Evangelho, vive a palavra. Ele se dedica àquilo que a palavra recomenda. Então, aí que está criticando os irmãos do ministério e não gosta da obra. Seu cu, seu rabo, seu ânus. É da palavra. É amor. Se vocês forem ler lá em Coríntios, fala que o amor, ele não folga com justiça. Você vê que no amor tem justiça? Mentiroso, desgraçado. Ele folga com a verdade. Então o amor é a marca daquele que crê em Jesus. Não quer destruição. Quem não anda com Jesus quer destruição. Para ele destruir uma família, uma igreja, um ministério, não faz diferença nenhuma. Desde que o capricho dele seja atendido. Mas quem tem o Senhor, ele cuida até do mais simples de todo. Ele fala, não posso escandalizar ninguém. O Senhor falou, se vocês escandalizarem o mais pequenino daqui, eu falo para vocês, era melhor vocês colocar uma pedra no pescoço e lançar-se no mar. Eu vou pedir conta. Por isso que ele vai falando aqui, irmãos, como que nós vamos chegar? Dá aqui, ó, coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. Cães são aqueles que mordem, rasgam, atacam a igreja. E porcos são aqueles que só gostam de pecado. O pecado é a única forma de vida deles. E qualquer coisa que nós colocarmos de valor na mão deles, eles não vão nunca. Você pode lavar um porco, depois de se lavar, se ele vê a lama, ele volta para a lama. Ele volta para a lama. Porque ele gosta de lama. Aqui não tem cão e aqui também não tem nenhum porco. Aqui tem ovelhas do Senhor Jesus. Mas tenha cuidado com esse mundo. Porque tem muitos aí, irmãos, que o único prazer deles é criar confusão, destruição. Olha, aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre. E ele faz uma comparação. Vocês, quando um filho seu pede alguma coisa, se um filho seu pedir um pão, vocês vão dar uma pedra para ele? Se pedir, olha aqui, um peixe, vocês vão dar uma serpente. Vocês são maus. E vocês sabem dar coisas boas para os filhos seus. Olha, nosso Pai é muito bom. Se você pedir para ele vai te dar coisa muito boa. Mas o jeito de pedir faz diferença. Como nós nos achegamos ao Senhor? Como que nós levamos a Ele a nossa petição? Nós temos que estar com o coração limpo. Por isso que ele fala, tira a trave do seu olho primeiro. Vai pedir uma coisa para Deus? Veja o seu coração se tem alguma mágoa, algum rancor, alguma mentira. Ele fala de tirar a trave do olho. Mas ele não diz como é que faz para tirar a trave do seu olho, de limpar suas mãos e de purificar o coração. Ele não sabe, ele não ensina isso. Porque como ele está preocupado com a opinião da igreja, com a reação da igreja, é claro que ele sabe que a igreja não vai querer aprender como é que se faz para tirar a trave do teu olho, para daí você tirar a trave do olho de outro irmão. Porque um CCB você não vai na igreja interessado em saber, em tirar a trave do seu próprio olho. Ele não vai na igreja interessado em saber, preocupado em tirar a trave do seu olho, para daí tirar a trave do olho de outro irmão. Ele não está eles nunca. É 100 anos nessa porra e ninguém vai na igreja interessado nisso. Em ser limpo de mão e puro de coração, em de não ter trave no olho para daí tirar do outro irmão. Eles não querem, rapaz, eles vão buscar casa própria. Ou se tiver casa própria, é reformar a casa. Reformar a casa é mobiliar. Mobiliar a casa é comprar uma casa maior. Comprar uma casa maior é um carro. Não, o carro vem antes também. Tem um carro, é um carro maior. Tu comprou o carro, agora quer dinheiro para viajar, para visitar os parentes, chegar impressionando. Chega lá contando as maravilhas, obras, maravilhas, milagres lá para outros parentes. Para converter
para convencer os outros parentes que ele está sendo um abençoadão e os parentes também batizar, que vai ter a mesma prosperidade. Você ser besta que é isso, rapaz. Você ser besta vai para a igreja buscar ser limpo de mão, puro de coração, de não ter trave no olho, para tirar do outro irmão, para aprender a praticar essas coisas. Que é isso, rapaz? Estão ali buscando a palavra para os bens materiais. Eles querem ali saúde. Tendo saúde, cancela o plano médico. Quem resolver as causas, os problemas familiares, sabe? E esses malditos pecadores do ministério sabem disso e incitou o povo a isso e sempre pregou o povo para conseguir essas coisas. Ninguém está preocupado em saber de nada, rapaz. É por isso que vão tudo se fuder. É por isso que chegaram no abismo, na encruzilhada. E aí estão tudo perdido. E aí tá lá muito gritando em cima do púlpito. É por isso que chegaram, agora estão no mato sem cachorro, como diz o ditado. Sabe, rapaz, você vai na igreja buscar saber nada disso, rapaz? Quer dinheiro. Alguma inimizade? Se tiver, tira primeiro, antes de bater na porta do Senhor. Se você bater na porta dele com seu coração contaminado, ele não vai te ouvir. Ele só vai te ouvir quando seu coração ficar limpo. É por isso que alguém fala, eu peço, não alcanço. O coração não está limpo. Se o coração ficar limpo, o Senhor vai te atender no tempo que ele achar que deve. Também não tem compromisso de atender a gente no prazo que a gente marca, não. Ele atende quando ele quiser, mas ele atende. E tudo que você pedir, ele vai te dar coisas boas. O Senhor tem coisas boas para nos dar. Olha, irmãos. Você vê? Tudo que você pedir, você vai te dar. Você tem coisas boas para te dar. Aí o CCBista entende isso como se fosse um carro é uma coisa boa. É uma casa é uma coisa boa. Uma sala melhor. Aquele sofazão. Aquela cama box lá. Um quartão ali melhor. Sabe? Dinheiro para viajar, visitar os parentes e anunciar a graça. Anunciar a obra. Aí o CCBista quer uma viagem internacional para a Europa para conhecer a Irmandade. Aí o CCBista que só pensa nisso... E aí, acha que é isso. Tá? Acha que é isso. Aqui tem uma regra de ouro. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. A regra de ouro. Porque esta é a lei dos profetas. A regra de ouro. Que coisa, que é uma lei melhor do que essa? Que eu quero para o meu irmão? Bom, mas nós não temos no tempo da graça e você vem essa com lei? Escuta. Coisa que eu fizer para ele, eu passo no crivo. Eu gostaria disso? Não. Então não vou fazer para o meu irmão. Nem para o meu vizinho, nem para o meu parente, nem para ninguém. Se para mim é ruim, meu irmão também é ruim. Se eu acho bom, eu desejo para ele. Esses hipócritas do ministério, tudo eles pregam isso aqui, mas eles nunca fizeram isso aqui. Absolutamente nunca, nenhum deles. Sabe? Quando dá um sapato velho usado, dá porque já está batido usado, já atendeu muito culto, aí manda lá para o Nordeste. Porque se tem até vergonha de se deixar ali na cidade, um irmão ali novo de batizado, ele veja ele calçado nele. Como diz a música lá do Zé Ramalho, um mendigo mendigando pelas ruas, usando as mesmas roupas que foram suas, sabe? Esses caras tudo mentiroso, por isso que eles estão tudo fodidos. É uma regra de ouro de vida. Se nós vivermos assim, irmão, nós não vamos ter problema. Nosso coração não vai falhar conosco. Isso é um cuidado que nós temos que ter, irmãos, porque é muito fácil nós não sermos assim. É muito fácil nós guardar rancor, nós queremos uma vingança, nós queremos colocar de alguma maneira a nossa posição à frente da vontade divina. E eu falo que um cara que fala dessa regra de ouro aqui, por que essa regra é chamada de regra de ouro? Porque em quase todas as sociedades do mundo tem essa regra de ouro como base. A China, o Japão,
O Japão, a China, Taiwan, os hindu, aquele povo lá do Tibete, o budismo é baseado, todas as civilizações do mundo, cristãs, não cristãs, tem isso como regra de ouro. Até o Islã tem essa regra de ouro que o Senhor Jesus falou. O que é a regra de ouro? A regra de ouro é o quê? É porque ela se destaca como um princípio universal. Quase todas as culturas e tradições étnicas, todos os povos têm isso como base. É que nem aquela lá que o Senhor instituiu quando foi entrevistado por Pilatos. Tem o direito de permanecer calado. Em todas as democracias do mundo, o réu tem direito a permanecer calado, de não produzir prova contra si mesmo. É uma regra de ouro. No interrogatório porque quase todas as democracias do mundo, o direito saiu do latim, do Tribunal de Roma. Sabe? Então, você tem o direito de permanecer calado. A autoridade policial, ninguém pode obrigar você a produzir prova contra você mesmo. No direito é assim. É uma regra de ouro. Então, a regra de ouro aqui tudo que você querer que os façam, fazer-vos a eles. Ou seja, empatia. Você se pôr no lugar do outro. Você não gostaria que a pessoa tratasse você bem? Então você trata ela bem. Essa é a regra de ouro. Na congregação, isso não acontece de jeito nenhum. Absolutamente nada. Todo mundo tá... O cara lá faz um churrasco lá, domingo à tarde, churrasco com almoço. Ele convida a família dele, convida o ancião, o cooperador, o diácono, o ministério, convida outro irmão que tenha condição igual a ele, e aí ele sabe que você mora lá na periferia da cidade, que você paga aluguel, que você é sozinho de batizado na família. Ele sabe disso. Ele vai convidar? Não vai convidar o irmão. Então, é um povo hipócrita e falso. Sabe? É por isso que esse povo chegou o tempo deles se lascar por causa disso. Porque ele não para pensar naquele irmão lá que está sozinho, que é batizado novo. Nossa, está sozinho ele de batizado na família. Ele não para pensar, ninguém para pensar nele. Faz uma rodada de pizza sábado à noite, está lá o irmão, ninguém vai lá convidar ele. Ninguém pensa nisso. É um povo que não cumpre a regra de ouro. Sabe? É um povo que não pensa no outro. Só pensa em si mesmo, que é um povo egoísta. Sabe? E aí ele faz. É que nem o Senhor Jesus falou lá. Quando for fazer convite, ou seja, para uma festa, para um churrasco, para alguma coisa, convida os pobres, os cegos, os mancos. Sabe? O Senhor estava falando aquilo numa figuragem. Ou seja, seus irmãos que estão em condições difíceis, que não podem fazer churrasco. E você convida ele. Divide a benção. Essa é a regra de ouro. Que nenhum CCBista nunca praticou. Nunca praticou. O tempo oportuno deles duraram mais de 100 anos. Eles nunca praticaram isso. Nem esse mentiroso que está pregando aqui, nem vossos capetas em Cristo em geral, do ministério, ninguém nunca prega. Eles que deviam dar o exemplo de fazer, não faz. Aí ninguém faz, e aí chega o tempo do trade eclesiástico, pau no rabo deles, rapaz. Que é um povo que só fala, hipócrita. Então a regra de ouro, meu filho, tudo pois que quereis que os homens os façam, fazei-vos a esse. Isso aqui é o princípio, é a base. Simples. Sabe, resume, meu filho, as atitudes que Deus espera que você faça, que Deus quer que você faça. E não que você fique aí de blá, 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 sabe, pregando e não fazendo. Ah, vão se lascar, porra. Aí estão sofrendo aí o castigo. Porque antes de você tomar decisões de agir, é igual a regra de ouro lá do julgar também. Né? Você vê se a pessoa... Você tem que ter o bom senso para saber se a pessoa fez aquilo com dolo, intencionalmente, ou se ela fez aquilo por ignorância ou sem querer. Sabe?
também faz parte dessa mesma regra. Por isso que o Senhor fala, a porta larga é fácil de passar por ela. Não tem dificuldade nenhuma. Esse mundo é uma porta muito larga e tem um caminho muito espaçoso. A multidão que caminha na porta larga, nesse caminho espaçoso, é incontável. Mas tem um caminho apertado e uma porta estreita. E pouca gente passa por lá, hein? Vocês entendem o que está falando? O mundo inteiro caminha nessa estrada larga, onde qualquer coisa está bom. Eles mentem para fazer negócio. A Escritura foi dada para o povo de Deus. Aí ele põe a culpa que o mundo não faz o que o Senhor Jesus mandou. O mundo não vai fazer o que o Senhor Jesus mandou, porque a Escritura foi dita para o povo de Deus e não para o mundo. Ele quer transferir a culpa para o povo do mundo, sabe? E aí ele pousa de soninha toda pura. E aí o CC besta fica te pousando de soninha toda pura. Ah, isso aí o mundo não quer fazer. Nós aqui estamos fazendo. Como se eles estivessem fazendo. Esses caras, esse povo tem que tomar no cu, velho. Sabe? É por isso que toda a congregação, não interessa se é ministério ou não, vão tudo tomar no rabo. Eles ficam transferindo a culpa para o mundo. O Senhor não mandou a lei para o mundo. O Senhor não mandou o evangelho para o mundo. Mandou para o povo dele. Sabe? E regrou do verbo organizar, do verbo azeitar, ele mandou para o povo dele, para ensinar o povo dele como viver no mundo. Não mandou a regra para o mundo inteiro. Hoje tem 7 bilhões de pessoas. Essa Bíblia não é para 7 bilhões de pessoas, é para o povo dele. Aí o Eucrades e outros Zé Ruela da vida, aí joga tudo a culpa para o mundo. E eles ficam se achando que estão fazendo. Aí ficam se achando, estão há 100 anos se achando que estão cumprindo as palavras do Senhor Jesus. Agora chegou o trem de Eclesiastes, vai afogar todos eles na merda. E eles vão ver que não fizeram nada. O marido trai a esposa trai o marido. Fazem negócio escuso. Se entregam a toda a sorte da vida, escondida, às vezes atrás de uma tela, fazem coisas que não fariam se as pessoas estivessem olhando. Vivem uma vida devassa, desde que não atrapalha a sua imagem, fazem da sua vida o que querem. A estrada muito larga e a porta sem fronteiras. Esse é o mundo. Mas a graça, o caminho é apertado. A porta é estreita. Eu tenho um amigo que falou comigo, eu não vou na sua igreja porque vocês têm uma teologia muito apertada. Porque não tem teologia apertada não. Aqui nós temos o Evangelho da Graça. O Evangelho é isso. É para nos colocar na forma de Jesus. Se nós não tivermos isso, irmão, o que adianta nós congregarmos? Se nós não tivermos em nós essa visão doutrinal, para que nós estamos aqui? Se nós não tivermos um aperfeiçoamento de nosso caráter, de nossa personalidade, de nosso jeito de negociar, de viver, para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para melhorar. Melhorar. É isso que está escrito aqui, irmãos. Olha, a estrada... Então tudo ali, e os que estão congregados ali, foram tudo ali buscar a palavra para curar, libertar, porta aberta, dinheiro, emprego, faculdade, vai abrir as portas. Todo mundo ali pensando nisso. Passaram lá na portaria, fizeram os pedidos de oração, não tem nada disso nos pedidos de oração. Nos pedidos de oração não tem buscar o reino dos céus e a sua justiça. Não tem. Entendeu? Nos pedidos de oração, tá oração por enfermidades, tribulações, causas, famílias, viagens, tudo material. Não tem nenhum pedido de oração buscar o reino dos céus e a sua justiça. Santidade. Não tem. É apertada e a porta é estreita. Mas todos nós, você tirou nossa medida e cabe você. Cabe você. Porque aqui nesse lugar, apertadinho, você vai chegar lá nas moradas eternas. Essa vida. E eles acham que estão no caminho estreito. O CC besta que sai de casa vai congregar. Congregou, volta para casa. De casa, vai para o serviço. Do serviço, volta para casa. Sai de casa, vai congregar na comum. Congregou na comum, volta para casa. Vai de casa, vai para o serviço.
Se for fazer uma visita, vai na casa do parente. Do parente, volta para casa. Vai para o trabalho. Do trabalho, volta para casa. Vai congregar. Domingo, se tiver um irmão na outra rua de cima ou na de baixo, aí ele tira uma horinha, se tiver na outra rua. Se não tiver, aí ele tira uma horinha ali no intervalo ali domingo à tarde, 3, 4 horas da tarde, aí vai lá na casa de um irmão, nem entra na casa do irmão, ali dá uma fofocadazinha ali na calçada ou na garagem e volta para casa. Ou depois do culto, se der, vai, depois do culto geralmente é na casa do parente. É essa a vida de um CC besta. Só isso. E eles se acham que estão no caminho estreito. Aí o que é que tem na porcaria da palavra no culto? Tem 3 hininhos idiota. É a hora é Deus. Eu ouvi testemunho mentiroso. Eu ouvi a palavra de merda, as profetadas antigamente, agora não. Só isso. Aí a oração de novo, volta para casa, é isso. Eles acham que estão no caminho estreito. Usam terno, ou seja, caminho estreito para eles é usar calça social e camisa, mesmo dentro de casa, andar de barba feita, sabe? É isso. Mulher o vestidão. E essa é a porta estreita de um CC besta. É uma grande fantasia, uma grande ilusão. Ninguém entende o significado da vida. Passa que até a morte não sabe por que nasceu. Vive a vida inteira. Mamãe, pega ele. Vive a vida inteira e não sabe o que está acontecendo na sua história. Por que ele nasceu? O que ele está fazendo aqui? Porque é uma incógnita que ele não tem resolvida. Não tem ninguém que tenha um livro para explicar, irmãos, a não ser essa santa escritura aqui, ó. Atrás da porta. Porque o caminho é apertado, a porta é estreita, mas eu sei o que tem atrás da porta. Eu sei, você sabe. Atrás da porta está o Senhor te esperando. É a eternidade. É o prêmio, é a coroa que nos foi reservada pelo justo Senhor. Aqui que tá é isso que o Senhor propõe para nós, irmãos. No Evangelho da Graça, nós temos um aperfeiçoamento. Não, e sermos aprimorados nessa jornada. Porque vocês já perceberam como que o mundo está instável? Já perceberam isso? Irmãos, o mundo inteiro está instável. Eu estava lendo ontem que a Europa está dando uma recomendação para os... Chega por hoje. Chega. Sabe? Chega que acabou a paciência por eu cair. Tem até mais coisa aqui. Mas chega por hoje. Até mais, né?